de 10 caras que você conhece, 8 consomem pornografia de uma maneira velada. E eu acredito que grande parte dos relacionamentos que estão em crise, inclusive por conta de pornografia, sabe? Caralho, eu ia tocar nesse assunto agora, velho. E porque a pornografia, ela age no seu coração no aspecto da infidelidade. Então existe uma parte sua que naquele momento tá sendo que tá desejando, que tá sentindo prazer Nossa. em ser infiel. É uma parte sua. E aí depois você volta, e aí você vai se sentir culpado. E aí às vezes você vai se perguntar, poxa, por que não ela? Por que que eu tenho que recorrer a isso? Sabe? Por que que não ela? Você vai ficar se perguntando isso. E olha o dano que você tá causando numa pessoa. Sabe? Então, quando você toma Velho. e aí vem a honra do homem, quando você toma a decisão, a postura de ser fiel e de ser leal, significa não apenas que você vai, mas o que que me garante que eu vou amar essa pessoa até o final? Um dos aspectos que garante a duração do relacionamento é o quanto você é leal e fiel àquilo. O quanto você cuida para manter aquela conexão, para manter aquele sorriso, para manter aquele vínculo, sabe? E aí muitas pessoas são desatentas com esses elementos. Sim. E aí, às vezes, não valorizam, não dão o devido valor a algumas pessoas. E aí, infelizmente, você acaba perdendo uma pessoa preciosa. Então, em alguns casos, dê mais atenção e valorize a pessoa que está do seu lado, para que ela não se transforme em uma saudade. Ai. Mano, cara, você tocou nesse ponto, eu fico pensando, é tão comum a gente ver e ouvir essas histórias dos caras que falam que, prefere às vezes uma masturbação, uma pornografia do que hoje a esposa, pelo fato do, sei lá, é mó estresse em casa, até criar o clima, tem filho, não sei o quê. Então recorre à pornografia dessa maneira, só que assim, se torna algo normal para essas pessoas. Porque aí ele conversa com o amigo faz também. Conversa com o outro, faz também. Aí os caras falam, é normal, mano. Eu, meus amigos, todo mundo faz isso. A Às vezes tem até esposa o grupo, né? que fica mandando negócio de pornografia, de figurinha. E o cara, mano, e os caras acham isso da hora, velho. Vários caras acham isso legal e permanecem nisso. Então é legal a gente tocar nesse ponto agora, pra falar até mais profundo sobre esses caras que agem dessa maneira e talvez até direcionar pra esse cara uma mensagem. Tá ligado? Sim, Porque eu sim. sei que você pode dar uma palavra boa pra isso, cara. Eu acredito que a pornografia é um terrorismo particular, sabe? É um campo Isso. onde você vai em busca de prazer e você volta com muito mais dano. É uma armadilha. Isso. E isso é uma armadilha moral, porque moralmente você se sente mal. Só que existe uma observação. Há uma frase do Machado de Assis que ele diz que o uso acomoda a gente às circunstâncias. Nos acomoda às circunstâncias. Certo. E há um versículo que diz que chega um momento que o pecado, ele se torna comum. É como se a sua consciência cauterizasse. E aí o cara que ele vai perdendo o sentimento ruim de moral. E aí ele chega uma hora que ele não sente culpa, mas aquilo está destruindo ele. Ele não sente mais nada, mas aquilo está afetando ele. Está afetando aonde? Está afetando dentro do aspecto psicológico, Sim. porque prazeres rápidos, recompensas rápidas, dopaminas rápidas vão viciar o seu cérebro a sempre buscar prazeres rápidos. E o que é uma vida de prazeres rápidos? O que é uma vida hedonista? É uma vida sem sentido. E, inclusive, Nada. esse é o sentimento do cara que consome pornografia. Ele fala, eu me sinto vazio. Porque uma vida de prazeres rápidos é uma vida vazia. Porque não existe propósito, não existe roteiro, não existe recompensa, não existe Nossa. conquista. É tudo Isso. entregue de mão beijada. E o seu cérebro, ele simboliza isso, ele materializa isso no seu corpo, através da dopamina sendo disparada, e sendo viciada por prazeres rápidos. Aí você se torna descuidado no relacionamento. Você se torna descuidado na Velho. alimentação, você se torna descuidado na grana. E aí você desconta a falta de dinheiro, você desconta a crise no relacionamento, você desconta o problema com os filhos na pornografia e na Vira um masturbação. ciclo. E aí você acha que é por conta disso, como você falou assim, poxa, É isso. e aí o cara fala assim, mas tem o problema da filha, mas tem o problema do trabalho, mas tem o problema financeiro, mas tem o problema da mulher, e aí ele prefere a masturbação. Mas você percebeu que isso
foi o efeito colateral? Olha a ordem que vem em cadeias. Ele se Você que não tornou... viu a ordem, é você que não viu a ordem. Exatamente. Aquilo chegou àquele nível não foi por acaso. Seu comportamento É. molda a sua realidade. E os seus pensamentos transformam a sua matéria. Mas existem, inclusive, até movimentos. Antigamente eu achava que era bobagem o movimento NoFap. NoFap. Inclusive, nós estamos em setembro. É mesmo, é agora, começando a falar, começou agora, boa. Não é verdade? Entrem nisso agora, aproveitem. Cara, e eu vou ser sincero, cara. Eu achava que era zoeira, entendeu? Eu achava que era zoeira curso do cara que ensina, um exemplo, o cara a parar de consumir pornografia. Eu olhava, pô, eu falava picaretagem. Só que quando eu comecei a assistir toda a ciência por trás desse problema, eu percebi que, meu amigo, isso afetava 80% das pessoas. Ou seja, de 10 caras que você conhece, 8 consomem pornografia de uma maneira velada. Eu não sei se esse é o dado preciso, mas eu tô dando de cabeça, entendeu? E aí sim, isso é preciso que fale sobre isso, é preciso que traga atenção. Para o homem é muito difícil falar dos problemas, né? O homem, ele demorou muito tempo para falar sobre depressão, falar sobre sentimento. Então, falar sobre o combate à pornografia particular, Sim. sabe? E assim, esse consumo daquilo que destrói para o outro, eu acredito que é extremamente importante. Irmão, é muito fácil cair nessa, porque é o Sim. prazer mais fácil que você tem e o maior Exatamente. prazer. Tem uma convidada nossa que virou até parceiraça, assim, nossa, a Carol Abelha, ela falou assim pra mim, Du, eu vejo que você é o cara que você não consegue lidar com o fato de conquistar, que as coisas venham fácil pra você, elas venham fáceis, né? Eu percebi que você é um cara que você precisa se esforçar para as coisas acontecerem, para aí sim você saber que essa coisa é sua. Sim. Se a coisa vem fácil, eu percebi que você fala, não, tá fácil demais pra ser verdade. Sim. E porque as coisas na minha vida eu É precisei preciso que haja uma batalha, né? tudo bem, na minha vida eu precisei construir Sim. as coisas na minha vida. Então eu associo muito isso à pornografia. Quando eu penso na pornografia, eu penso a isso. Você acha mesmo que é saudável? Você acha mesmo que faz bem pra você? Um prazer que você não precisa fazer nada pra ter? Nada. Irmão, você não precisa fazer nada. Você abre um vídeo e tem o maior prazer de todos. Sim, sim. Tá ligado? Você acha que isso realmente é benéfico pra sua saúde? É isso. Essa foi a associação que eu fiz. Então, foi fácil de eu me desvincular por conta disso. Fácil assim. Foi um processo, É um bagulho de processo. recaída Sim, e tudo mais. exato. É o que Tipo, você falou, saca? exatamente. Só que, assim, momentos você recai e tal. Só pra chegar num ponto de você não assistir, não consumir. Só que é uma coisa eu te digo. Eu acho que é a coisa que faz e que vai fazer por mais tempo eu continuar tendo o maior tesão do mundo pela minha esposa é o fato de não estar consumindo pornografia. Sim, com Tá certeza. ligado? Com certeza. Por eu ter ela, tipo, e pronto, não ficar nessa comparação e tal, e saca? Sim, porque o seu, até inclusive, o seu imaginário, a sua fantasia, o seu tesão vai ser concentrado nela. Isso. E isso é valioso por quê? Porque é uma pessoa real, não é um pensamento de fuga, e é a pessoa que você ama. Perfeito. Entendeu? Então, não há nada melhor do que fazer amor com quem você ama, sabe? E isso é muito diferente do que se faz hoje em dia.